Você comprou um carro novo há 3 anos atrás e hoje está pensando em trocar de carro? Então fica aqui porque nesse vídeo a gente vai mostrar 10 dos carros mais vendidos do Brasil em 2016, o quanto eles depreciaram nesse período e o quanto os lojistas provavelmente vão pagar por eles se você fosse vender hoje. Seja bem-vindo a mais um capítulo do Livrão KBB, meu nome é Hector Vieira, se você está chegando aqui pela primeira vez, é novo na KBB Brasil, já te convido para você apertar esse botãozinho vermelho aqui e se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente publica vídeo novo para você por aqui, assim você não perde nenhum conteúdo nosso. O tipo de consumidor que compra carro 0 km no Brasil costuma ficar com ele 3 anos aí, em média, até trocar de carro ou pelo menos começar a pensar em trocar de carro. Pensando nisso, a gente elencou aí os 10 carros mais vendidos do Brasil, seguindo as categorias da Fenabrave e calculou usando a nossa base de dados de preço o quanto esses carros depreciaram nesse período, de 2016 até 2019. Com isso a gente vai poder mostrar para você qual é o índice dessa depreciação que eles tiveram nesse período e também qual é o valor aproximado aí na média que os lojistas estão pedindo, né, que eles estão, aliás, pagando por esses carros se você fosse vender para uma loja. Então, se você tem algum desses carros, fica aqui no vídeo, você já pode se planejar melhor aí para saber o quanto você provavelmente vai conseguir com cada um deles. Calma, fica tranquilo que se você tiver algum carro que não aparecer nessa lista, a gente também pode falar quanto é que ele está valendo na troca por um novo. É só você acessar o site da KBB que está aparecendo aqui, ó, kbb.com.br, que o link está na descrição desse vídeo também para facilitar aí o seu trabalho. E aí é só você pesquisar pelo seu carro, como a gente está mostrando agora na tela em um exemplo, e na hora que você chegar na parte de preços dele, clica na abinha preço de troca para você saber exatamente quanto é que seu carro está valendo para um lojista. Pronto, assim você fica sabendo quanto o seu carro está valendo na troca por um novo. Pronto, agora sim começando nossa lista, representando aí os hatches compactos, como não poderia deixar de ser, nós temos o Chevrolet Onix, que foi o carro mais vendido de todos os carros em 2016, portanto também o mais vendido entre os hatches compactos. Em 2016, de 2016 para cá, o Onix depreciou 17,2% aí em média, ou seja, considerando o preço dele de R$ 42.986, esse preço médio 0 km, né, contando todas as versões 0 km, esse é o preço médio que ele custava na época. Hoje o valor médio para você vender ele para um lojista é de cerca de R$ 35.592. Entre os hatches médios nós temos o Fiat Punto, pois é, a Fenabrave, que é a associação que reúne as concessionárias, considerava o Fiat Punto como um hatch médio, ele apareceu no topo da categoria naquele ano, e nesses 3 anos o valor de troca dele depreciou 36,76%. Na média, 1.0 km custava R$ 58.246 há 3 anos. Hoje ele está valendo R$ 36.834 para você vender para um lojista aí em média. Entre os sedãs compactos, nós optamos por mostrar aqui o caso do Chevrolet Cobalt. De 2016 para cá, ele teve uma depreciação de 31,93%. Isso significa que se na média lá em 2016 as pessoas pagavam R$ 56.300 por um Cobalt 0 km, hoje ele está valendo cerca de R$ 38.323, se você vender para uma loja. O Honda Fit domina a categoria dos monovolumes há tempos, isso não era diferente lá em 2016. Nesses 3 anos, o valor de mercado dele caiu 40% para você vender para um lojista. Ou seja, na média, um 0 km naquela época custava R$ 67.217. Hoje em dia, se você for vender para uma loja, o valor médio aí de um Fit, quanto que ele está valendo para um lojista, é de R$ 40.914. O Toyota Corolla é outro que tem um reinado antigo no mercado entre os sedãs médios. Nesses 3 anos, nesse período aí de 2016 até 2019, ele teve uma depreciação de 30% de valor de mercado, considerando aí o valor médio dele 0 km nesse período, para vender para lojista. Isso significa que em 2016 ele custava aí, em média R$ 81.540, hoje o preço médio de troca dele é de R$ 57.029.
Em 2016, o SUV compacto que fazia mais sucesso no Brasil era o Honda HR-V. Ele era o líder da categoria na ocasião e, na média, os HR-V 0 km eram adquiridos por R$ 90.275. Hoje, ele pode ser vendido aí na média, o valor de troca dele para um lojista está girando em torno de R$ 55.510. Ou seja, isso significa que a depreciação dele em 3 anos foi de 38,51%. Passando aí de um SUV compacto para os SUVs grandes, quem reinava e ainda reina hoje em dia esse segmento é o Toyota SW4. Em 2016 ele custava em média aí 0 km R$ 230.600. Mas hoje em dia esse valor aí de mercado na troca está girando em média aí em torno de 156.900, 970 na verdade, ou seja, é uma depreciação de 31,93%. Para representar os carros premium, nós temos o BMW Série 3, que também estava no topo da gama aí em relação aos sedãs médios premium naquela época. O BMW Série 3 tinha um preço médio 0 km em 2016 de R$ 172.300. Era isso que as pessoas pagavam por um Série 3 0 km em média. Agora, já o valor de troca dele, o valor de mercado dele, hoje em dia, quando você for vender para um lojista, esse preço já está girando em torno de R$ 97.849. Ou seja, ele tem uma depreciação aí, ele teve nesses 3 anos de 43,21%. A picape compacta Fiat Strada, para você que comprou ela lá em 2016 0 km, saiba que na média ela depreciou 41,33% em 3 anos. Isso significa que lá em 2016 o preço médio 0 km dela girava em torno de R$ 56.400, mas hoje em dia, se você for vender ela para um lojista, você vai receber em média R$ 33.089 por este modelo aqui. Para fechar essa nossa lista de depreciação de 3 anos, de um período de 3 anos, a gente tem a Toyota Hilux, que teve a maior depreciação entre esses carros que eu mostrei aqui nesse vídeo. Ela perdeu 45,74% do seu valor nesse período aí de 3 anos, de 2016 para cá. Ou seja, se lá naquela época ela custava em média 0 km R$ 152.980, hoje em dia, se você for vender ela para um lojista, você proprietário de Hilux, saiba que na média você vai receber de volta R$ 83.000 por uma Hilux usada. Essa depreciação que a gente mostrou nesse vídeo se refere exclusivamente ao valor de troca desses carros. Quando você vai vender um carro para um lojista, você pode até tomar um susto aí com essas depreciações, né? O quanto, na hora que você vai ver quanto o seu carro está valendo nas mãos de um lojista, ele sempre vai dar um valor abaixo daquilo que você está esperando, daquilo que você vê no mercado, porque ele tem uma série de encargos e custos para abraçar na hora de comprar o seu carro. Ele tem que levar em consideração os custos da loja dele, as comissões dos outros vendedores, impostos para ele fazer essa aquisição e também pensar nos custos de garantia que toda loja é obrigada a dar na hora de vender um carro para alguém, mesmo se ele for usado. É por isso que existe essa diferença entre a depreciação de um valor de troca, ou seja, que é o preço que você vai receber de um lojista se você for vender para uma loja, e o preço de mercado desse carro, quanto esse carro está valendo para você comprar ele usado ou se você fosse vender para um particular. São duas coisas diferentes. Para deixar mais claro isso, a gente elaborou essa tabela que está aparecendo aí na tela para você ver, que mostra o índice de depreciação de revenda e o valor médio de revenda desses modelos em comparação com a depreciação e o valor médio de troca que eu acabei de falar aqui dessas listas desses carros todos. Dá para perceber que tem bastante diferença, né, entre esses números, principalmente se a gente pegar o caso do Onix. Ele teve uma depreciação de apenas 2% se a gente levar em conta o valor de mercado dele para ele ser vendido como usado, ou se você fosse vender para um particular.
O valor de revenda que os lojistas estão comercializando em 2016, em média, é esse que está aparecendo aí, que é diferente do valor de troca desse carro hoje em dia. E esses preços todos que eu falei são uma média desses carros, né? Cada versão vai ter um comportamento um pouco diferente em relação à outra, mas a gente fez uma média para poder dar uma ideia aí de como o modelo está se comportando no mercado. É isso, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui. Se você tem alguma dúvida também sobre o valor de mercado desses carros, depreciação, enfim, deixa tudo aqui nos comentários pra gente responder pra você depois. E não sai do canal aqui da KBB Brasil sem estar inscrito também. Não sai do vídeo sem se inscrever no canal da KBB, porque toda semana tem vídeo novo pra você aqui. Valeu!